A paz do Senhor, meus queridos. Vamos iniciar uma nova revista da Escola Dominical, uma revista que traz o tema principal, os princípios divinos em tempo de crise. Mas hoje iremos estudar a lição de número 1, uma lição que vai nos edificar profundamente. E essa lição, ela traz o tema que nos diz: Daniel ora pelo um despertamento. Queridos, Daniel, ele é o personagem principal desta lição. Quem era Daniel? A Bíblia nos diz que Daniel era um profeta de Deus, muito usado por ele. Mas Daniel, ele estava cativo na Grande Babilônia. No ano 606 a.C., o rei Nabucodonosor leva seu grande e vasto exército e cerca toda a Judá em Jerusalém. O povo de Judá, eles estavam vivendo em desobediência perante Deus. Por isso, Deus permitiu que o rei Nabucodonosor viesse a cercar e destruir a Jerusalém e ao povo de Judá. Mas Deus sempre tentou levar o povo ao arrependimento, usando o profeta Jeremias, que muitas das vezes trouxe a palavra de Deus para que o povo se arrependesse e com isso não viesse a ser levado cativo para a Babilônia. Mas o povo não quis dar ouvido à palavra do homem de Deus, que era Jeremias. E com isso, Nabucodonosor invade Judá e Jerusalém e destrói todo aquele grande templo e leva todos ali perante ele cativo para a Babilônia. E nesse meio também estava Daniel, um jovem ainda, que também foi levado juntamente com toda a sua família. Mas o Império Babilônico, ele era muito grande, existiam muitas nações que estavam ali sob o domínio do rei Nabucodonosor. E o rei ali chama Aspenaz, chefe dos eunucos, e manda que escolha alguns jovens que fosse sábio e que também fosse de boa aparência, para que estivesse ali trabalhando junto com o rei naquele grande e vasto império. E a Bíblia nos diz que no final deste concurso, Daniel foi achado 10 vezes mais sábio do que todos os outros concorrentes daquele concurso. Então, a vida de Daniel é uma vida de exemplo para todos nós. Queridos, Daniel, agora, quando ele percebe e intensifica a oração, quando ele se desperta em um grande propósito, qual era esse propósito que levou Daniel a se despertar e fazer essa campanha de oração? Está escrito que Daniel, ele estava lendo o livro do profeta Jeremias. E ele percebeu ali que o povo de Judá iria ficar 70 anos cativo na Babilônia. E Daniel, nesse tempo que ele estava lendo esta carta de Jeremias, ele já era idoso, e ele percebeu que já tinha passado ou estava se cumprindo os 70 anos. Mas só que ele também percebeu que aparentemente nada indicava que o povo de Judá ia ser liberto. Não tinha nada que indicasse uma libertação e que o povo de Israel ia voltar, o povo de Judá ia voltar para a sua terra natal. Por isso, ele se despertou para orar e ele intensifica a sua oração, pedindo uma resposta a Deus, porque estava escrito na palavra que o povo de Israel ia ficar apenas 70 anos cativo. E os anos já estavam se cumprindo, 70 anos já estavam se cumprindo e nada estava acontecendo. Por isso Daniel, ele se despertou para buscar uma resposta de Deus. Queridos, é muito importante também salientar que desde a sua juventude, Daniel, ele vivia uma vida de oração. A palavra de Deus nos diz que ele orava 3 vezes ao dia. Na sua casa, ele tinha uma janela que ficava voltado para Jerusalém. E ali, ele dobrava o seu joelho 3 vezes ao dia para clamar a Deus, para suplicar a Deus. Eu acredito que pedindo a Deus também para que libertasse o seu povo daquele cativeiro. Então, Daniel, ele foi despertado para orar. E a vida de Daniel foi um exemplo
para todos nós seguirmos. Ele orou, ele acreditou, ele creu que a promessa de Deus iria se cumprir. A Bíblia nos diz que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que ele prometeu, queridos, por certo vai cumprir. E se ele prometeu algo na sua vida, ainda que nada pareça que esteja indo em direção a esse cumprimento, tenha certeza que ele é fiel e justo e vai cumprir a sua palavra. Queridos, o segundo tópico da lição nos fala que a resposta às orações de Daniel. No primeiro tópico nós vemos Daniel sabedor de que Deus iria permitir apenas 70 anos de cativeiro para o seu povo. Agora, nesse segundo tópico, ele recebe de Deus a resposta da sua oração. Por isso é muito bom vivermos uma vida de oração, crendo que Deus vai responder às nossas orações, seja pedindo a cura, seja pedindo a libertação, seja pedindo também a salvação dos nossos familiares. Se Deus ele prometeu, queridos, ele vai cumprir a sua palavra. E aqui nesse segundo tópico, nos fala que no primeiro ano do rei Ciro, o rei da Pérsia. Então Daniel, ele creu que Deus ia libertar o povo. E essa palavra, essa oração, ela se cumpre. No primeiro ano, quando o rei Ciro, ele toma posse ali do seu reinado, no seu primeiro ano, ele faz um decreto. Ele faz um decreto e diz: assim diz Ciro, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de construir um templo, uma casa para ele em Jerusalém. E ele continua dizendo que todo o seu povo que está aqui na grande Babilônia, se quiser, pode retornar para a sua terra natal para poder fazer esta grande obra. Ali estava, querido, o cumprimento da palavra de Deus. Os 70 anos de cativeiro estava terminado. E ali o rei Ciro, levado por Deus, ele libera e liberta o povo para que retorne para a sua terra natal, construir não só o templo, mas também aquela grande cidade de Jerusalém. Então Deus, ele enviou a resposta à oração que tanto Daniel queria, e ele cumpriu a promessa que ele fez a Jeremias, e que 70 anos depois o povo voltaria para a sua terra, a terra que Deus tinha dado ao povo de Judá. E o terceiro tópico da lição nos fala o resultado de um despertamento. Nesses últimos dias, é bom salientar que necessitamos a todo dia de um despertamento. Porque todo dia nós somos provados, todo dia nós somos tentados, todo dia nós somos confrontados, pelas pessoas e até mesmo pelo inimigo para que deixemos a nossa fé em Cristo. Por isso devemos viver uma vida de oração. E o próprio Senhor Jesus Cristo nos ensinou também uma vida de oração. Nós vemos que ele sempre, ali em meio àquela grande multidão, ele subia ao monte para orar. E também quando ele estava ali no livro de João, Evangelho de João, no capítulo 11, quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele primeiro orou a Deus. Então Cristo, ele também é um exemplo de oração para a nossa vida. No livro de Números, no capítulo 23, versículo 19, nos diz: Deus não é um homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Também em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 9, nos diz: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele cumprirá a sua palavra. Então, queridos, Deus levanta o rei Ciro e ali liberta o povo do cativeiro. O resultado de um despertamento: Deus escolheu a Ciro antes mesmo dele nascer. No livro de Isaías, no capítulo 45, versículo 1, 200 anos antes desse acontecimento, o profeta Isaías já estava ali por Deus, mencionando que viria a nascer um homem chamado Ciro,
e que faria tudo aquilo que Deus tinha programado para libertar o seu povo do cativeiro. Então, queridos, Ciro, por certo, conheceu essa profecia, conheceu a Deus por meio de Daniel, uma suposição, provavelmente o rei Ciro conheceu a Deus e conheceu a sua palavra, a sua promessa de libertar o povo, e que ele ia ser usado, e que toda a conquista que Ciro estava tendo ali no seu reinado vinha de Deus. Por isso, Ciro, grato, ele agradece, porque foi Deus, o Deus dos céus, que deu todos o seu esplendor do seu reinado, e também para que o seu exército tivesse êxito diante de todas as nações. Então, 200 anos antes mesmo de Ciro cumprir ali a promessa de Deus, dele ter nascido, Deus já falava que Ciro iria ser o seu servo e ia fazer tudo o que lhe apraz. Então, queridos, esse foi um resumo dessa nova lição. Daniel é despertado para orar. Então, que nós possamos também despertarmos a nossa vida espiritual. Nós possamos não andar no formalismo, esquecer das promessas de Deus e viver uma vida, assim, longe de acreditar de que essas promessas irão se cumprir. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir a sua palavra. Que Deus abençoe a todos e até a nossa próxima lição, se assim um bom Deus nos permitir. A paz do Senhor.